nosso proseando. José Augusto, O Messias Negro, você me disse que é o teu livro em maior profundidade reflexiva. Por quê? Bom, eu começo a tentar mudar a imagem de que Messias é branco, é rico, é loiro, olhos azuis, e tento mostrar o Messias, aliás, até brasileiro, negro. Esse Messias vem como escravo para o Brasil, né, pequeno, mas ele tem uma alta espiritualidade. É da época colonial, na Bahia, e isso é um retrato. Na verdade, ele tem até um romance por detrás disso, para não deixar o livro muito cansativo só com as questões filosóficas. Eu acho que é de uma grande profundidade, porque eu abordo aí 3 questões principais filosoficamente religiosas, se quiser. Uma delas havia em 1640 e pouco, por aí, um padre chamado Miguel de Molinos, espanhol, que criou um conceito religioso chamado quietismo, que ele muda a concepção da igreja, dizendo que os santos não querem que você fique lá rezando, orando, que você tem que passar pela profundidade da vida. O que ela preconizava, o quietismo? Ela preconiza isso, de que a vida humana, que você tem que passar pelas vicissitudes dela para que o seu espírito adquira essa grandeza espiritual que tem que ter. E que para isso você não tem que ficar aborrecendo os santos toda hora e rezando, nem a Deus. Porque acha, inclusive, Deus que ele tem outras coisas para fazer do que individualizar para ficar atendendo as pessoas nos seus pedidos, muitas vezes até absurdo. Você fala em 3 abordagens no livro O Messias Negro. A segunda abordagem diz respeito a quê? Ao Zen budismo, que eu acho uma filosofia de entendimento espiritual humana, de um valor extremo, de uma grandeza enorme. Porque o Zen budismo, ele quebra a racionalidade do pensamento. E ele busca levar você para a sua interiorização e descobrir, na verdade, qual é o sentido da vida. Por exemplo, uma das coisas que o Zen budismo faz para quebrar a racionalidade é uma pergunta dele assim: que cara você tinha antes de nascer o seu pai? Eu perguntei isso para minha netinha, minha bisneta, não, para minha neta, mesmo quando tinha uns 8 anos. Falei: Camille, que cara que você tinha antes de nascer o seu pai? A cara que eu sempre tive, vovô. Mas isso, ainda que seja uma resposta inteligente, o Zen budismo ele quebra a resposta racional. Ele procura dar ênfase às questões que não estão na compreensão racional da vida. Inclusive, a própria morte, ainda que ela tenha uma racionalidade, como dizia o Sartre, que é a única verdade realmente que existe na vida, a morte não é essa racionalidade que nós vemos, que a pessoa adoece ou um desastre que acaba deixando o corpo material. Porque o corpo material é um instrumento provisório da vida. Porque o que pesa, na verdade, dentro da existência humana é a continuidade do espírito, até que ele chegue ao reino divino. Esse divino você coloca de acordo com aquilo que você concebe na sua religiosidade. Mas, para sintetizar numa palavra, é Deus. José Augusto, você fala em Rumi, na segunda abordagem, filosofia zen budista. Eu faço questão aqui, até para compartilhar com os telespectadores, ler um trecho da sua citação. Ainda que a luz da vela, não a chama, como argumentava Rumi, não seja percebida pelos olhos diante da magnitude da luz do sol, não se pode negar que ela existe e faz parte do todo divino. Assim também acontece com os seres humanos quando se materializam. Não se pode negar que o espírito existe, embora os olhos da razão não possam observá-lo. É isso? Você acabou de me perguntar o que é Deus. Você não tem uma concepção, vamos imaginar dentro da linguagem figurativa que eu pretendi daí. Deus é o sol, essa luminosidade que está diante da vela. Ainda que você não perceba mais a luz da vela diante da grandeza do sol, nós não podemos negar
de que ela existe. A mesma coisa é o espírito. Ainda que o ser humano, a racionalidade não possa captar, ver um parente que faleceu do seu lado, não receber mensagens espíritas, essa existência espiritual, ela está aí, ela existe. Terceira abordagem que você faz, José Augusto, no seu livro O Messias Negro, diz respeito ao islamismo. Como é que você conviveu, dialogou com o islamismo a ponto de contextualizar nesse livro? Bom, se você se aprofundar na religião oriental, né, você vai ver que é a mais profunda na concepção da relação de amor que existe entre a humanidade. Infelizmente, a racionalidade, que é muito forte, ela quebra isso e coloca o ser humano um adversário do outro. São essas grandes guerras, essas grandes lutas que existem no Oriente, que não deveria ter, porque se todo mundo parasse para se ater no conceito religioso do islamismo, vão ficar realmente imbuídos do que a existência humana não é nada mais do que o amor ao próximo, aquilo que Jesus pregou. José Augusto, você também publicou em 2011 o livro Existência Infinita. O que você transmite para os seus leitores com esta obra? Bom, na verdade ele é um pouco romanceado. É um rei que tem 2 filhos e o primeiro nasce moreninho, cabelinho crespinho, magrinho, e o rei rejeita e coloca ele num cestinho de vime. E dá preferência ao outro, que era loirinho, rosado, que vai ser o primogênito. Porque o primogênito, na verdade, seria o mais fraquinho. Mas o rei, dentro da concepção do poder, da beleza, daquilo que um rei, na verdade, pensa, acaba titulando o outro como sendo o primogênito. E vem todo um desenrolar de uma história em relação aos 2 irmãos, que existe amor entre os dois, mas a materialidade acaba prejudicando um pouco isso. José Augusto, quem se interessar e quiser ler, refletir e trocar ideias com você a respeito das suas obras, como fazer para obtê-las? Bom, eu não faço livro para vender, né? Aliás, eu tinha colocado uma vez na ordem e não tem sucesso, porque esses livros são filosóficos, são livros de pensamento, não é livro romanchado que tem público para isso. Eu tenho alguns exemplares em casa, a não ser o Messias Negro, que eu falei com a minha filha hoje, e eu vou colocar isso na internet gratuitamente para quem tiver e querer. Ótimo. Ter acesso. Pretende publicar outro livro? Eu estou escrevendo um 4º livro nessa linha mesmo, que é a fase em que o espírito se desmaterializa. A fase que ele está passando, a passagem da morte. Na visão de outros conceitos religiosos aí, até a minha formação daquilo que eu penso que ocorre. Qual é a mensagem que você poderia transmitir a essa juventude tão sedenta de aventura e que está tão angustiada com o futuro? Eu acho que está mudando isso, viu, Fábio? Apesar da gente ter uma densidade ainda em relação ao problema de droga, eu acho que essa humanidade, os jovens, eles estão passando por um processo, porque a mudança dos ciclos, né, a mudança de um comportamento para um outro, ela é demorada, ela não é rápida. Mas eu sinto que a humanidade... Tem um padre chamado Teilhard Chardin, que diz que quando as pessoas morrem... O fenômeno humano, né? Se essa pessoa tem virtudes, ela vai para um plano, acho que é ionosfera, se não me engano. E até que a maioria dessas pessoas que são mais evoluídas no pensamento com relação à humanização, a hora que for maioria, ela vai realmente renascer na Terra. Muito obrigado pela sua presença e pela aula que você nos deu. Sou eu que agradeço, Fábio. Eu não quero também passar a mensagem de que eu sou um puritano, que não cometo enganos, que não cometo deslizes, porque eu sou um ser humano. Se eu estou aqui, eu estou sujeito a isso aí. A única coisa que eu posso dizer é que todas as vezes que eu possa cometer alguma coisa que seja errada, eu reflexiono com relação de que isso faz parte do grau evolutivo que eu estou.
e procure interiormente pensar e mudar o modo de ser. E o Proseando termina por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.